Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum nas pessoas que estão aplicando o processo EB2NW. Vale a pena pagar os $2.805 e aplicar para o Premium Processing? Se você não me conhece, meu nome é Natália, sou CEO da Acros Immigration e especialista em imigração. E no vídeo de hoje, nós vamos explicar o que é o Premium Processing, como ele funciona e se realmente vale a pena no processo de EB2NW. Bom, o que é o Premium Processing? O Premium Processing é uma taxa a mais que você paga diretamente para a imigração e ela vai analisar a sua primeira fase do processo em 45 dias. Natália, mas e se eu não pagar o Premium Processing? Em quanto tempo eu tenho essa decisão nessa primeira fase? O tempo varia de tempos em tempos mesmo e de acordo com o escritório que está analisando o seu processo, mas de acordo com o site da imigração, atualmente isso tem levado cerca de 8 meses a 1 ano para ser avaliado. Então, essa primeira fase do processo, se você paga o Premium Processing, ela deixa de durar de 8 meses ou 1 ano e ela passa a durar a 45 dias. Mas para a gente entender se vale realmente a pena pagar esse valor ou não, nós precisamos entender como que funciona o processo EB2NW e qual é o passo a passo dele. O processo EB2NW, ele é dividido em duas fases. A primeira fase é a fase que a gente chama de I-140 e na qual vai ser discutida a sua elegibilidade para o EB2NW. O que é a elegibilidade? São os requisitos do EB2 e os requisitos do NW. Você tem um mestrado, você tem um bacharelado e 5 anos de experiência, você é um profissional de Exceptional Ability, isso são os requisitos do EB2. E do NW? São aqueles tais dos 3 prongs, para a gente entender se você está bem posicionado para trabalhar aqui nos Estados Unidos, se o que você vai fazer aqui é de interesse nacional e etc. De fato, essa primeira fase é a fase mais complicada e mais difícil. Se essa primeira fase ela já for aprovada, já é aí uma boa parte do seu caminho andado. A segunda fase do processo é o que a gente chama de ajuste de status ou processo consular. Isso vai depender se você está aqui nos Estados Unidos ou se você está no Brasil. Se você está aqui nos Estados Unidos, a gente vai aplicar o formulário I-485, que é o formulário de ajuste de status. É nesse formulário que nós estamos solicitando o Green Card propriamente dito. Se você está no Brasil, o processo vai ser via consular no Rio de Janeiro e a gente tem que aplicar o formulário DS-260, que é o pedido de um visto imigratório. Bom, agora que a gente entende que o processo EB2NW ele tem essas duas fases, nós precisamos entender que o Premium Processing ele age especificamente e unicamente na fase 1. O Premium Processing não acelera ou não diminui o tempo da fase 2. Ele só diminui o da fase 1. E quando você finaliza a fase 1, não significa que você já pode iniciar a fase 2 aqui nos Estados Unidos se você tiver com ajuste de status. Ou se você estiver no Brasil, não significa que você já vai poder ter o seu Green Card aprovado. O que vai determinar ou se o seu Green Card vai ser aprovado se você estiver no Brasil ou se você pode aplicar o ajuste de status se você estiver aqui nos Estados Unidos, é a fila da imigração, que é o tal do Visa Bulletin. Mensalmente, a imigração disponibiliza um boletim dizendo como está o andamento dessa fila. E esse boletim ele é extremamente importante porque é ele que vai te dizer se você pode entrar com ajuste de status e se o seu Green Card pode ser de fato concedido. Então não é uma decisão na primeira fase ou essa aceleração da primeira fase que vai permitir com que você entre com a fase 2 do seu processo, se você estiver aqui nos Estados Unidos, ou que o seu Green Card possa ser concedido se você estiver no Brasil. Então, por mais que a fase 1 ela seja acelerada com o Premium Processing, o resultado final, que é o que você mais quer, não vai ser alterado. Mas então, vale a pena pagar o Premium Processing? É claro que isso é uma resposta muito pessoal, que deve ser analisada caso a caso, mas eu vou trazer aqui algumas informações que podem te ajudar a tomar essa decisão. Primeiro, nós temos visto que quem paga por Premium Processing tem a chance maior de receber um RFE, justamente porque o prazo deles é pequeno, então eles acabam mandando muita RFE para ganhar tempo. Então esteja preparado para uma RFE se você for aplicar o Premium Processing. Claro que não é uma regra, mas a gente tem visto um aumento de pedidos de RFE quando a gente tem um Premium Processing. Por outro lado,
Se você solicita um Premium Processing, você pode ter a paz de espírito de saber que em 45 dias você vai ter uma decisão dessa primeira fase, que é a primeira fase mais difícil. Então, sendo ela aprovada, então você já vai descansar e saber que o seu Green Card provavelmente é só uma questão de tempo, já que a primeira fase de fato ela é a mais difícil. Ou se ela for negada, você tem aí mais tempo e mais tranquilidade para pensar num plano B para a sua imigração, seja reaplicar o processo, seja aplicar um novo tipo de processo, né, um novo caso para a sua família. Então, essa aceleração da primeira fase, ela vai te trazer essa paz de espírito, justamente se você tiver uma decisão positiva ou ainda que seja negativa, para você ter mais tempo para se planejar. E o Premium Processing pode te ajudar em algumas decisões futuras que você precisa tomar, principalmente se você estiver no Brasil. Então, você saber, poxa, então eu já sei que o meu Green Card vai ser aprovado, então eu já vou começar a vender algumas coisas minhas aqui, ou eu não vou trocar de trabalho, ou eu vou, enfim. São várias as decisões que você precisa tomar estando no Brasil, quando você vai migrar, e que você sabendo que o seu I-140 foi aprovado, que é a primeira fase, já te dá mais, de certa forma, mais segurança para tomar essa decisão. Embora, como eu já disse, o I-140 aprovado, a primeira fase aprovada, ainda não é o Green Card, mas já é um bom indício de que você vai ter o seu Green Card aprovado. Então, pagar esses $2.805 para USCIS analisar o seu caso de forma mais rápida vai depender muito de você. Do ponto de vista de acelerar o Green Card, infelizmente não vai acelerar, justamente por conta desse boletim mensal que vai, como eu disse, né, mensalmente a imigração vai disponibilizando, e atualmente a gente precisa esperar de qualquer forma essa fila de pessoas aplicando para o Green Card. Em relação ao Premium Processing, os nossos clientes fazem algumas perguntas corriqueiras aqui que eu queria dividir com vocês. A primeira pergunta é o seguinte: eu paguei o Premium Processing e o meu processo foi aprovado. Eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu já posso solicitar o ajuste de status? Não, não pode. O que vai determinar se você pode ou não solicitar o ajuste de status, que é o formulário I-485, que é ele que vai te dar uma permissão de trabalho temporária, que vai te dar uma permissão de viagem temporária, que vai segurar o seu status aqui durante o processo. Mas para você entrar com esse I-485, nós temos que acompanhar justamente o Visa Bulletin. É no Visa Bulletin, que ele é fornecido mensalmente pra gente, que a gente vai saber se você pode ou não pode entrar com esse I-485. Tá? Ou seja, às vezes você vai poder entrar com o I-485 e a sua primeira fase do processo nem foi analisada ainda. Por quê? Porque não é com base na decisão do I-140 que você vai poder entrar com o I-485. A segunda pergunta que corriqueiramente nos fazem aqui é se existe então um Premium Processing específico para essa segunda fase do processo, seja para o I-485, ajuste de status, seja para o processo consular. E a resposta também é não, porque isso vai depender da quantidade de Green Cards disponíveis e o número de pessoas que está aplicando. Então, pagando, né, nem existe essa possibilidade, mas não existe essa possibilidade de a gente pagar para você furar a fila. Não. A fase 2 é uma fila com base na apresentação do seu processo. Então, a partir do momento em que você entrou com a primeira fase do seu processo, você entrou na fila e não existe nada que você possa fazer para cortar essa fila, furar a fila, passar algumas pessoas para a segunda fase. Infelizmente, não tem essa possibilidade. Bom, então respondendo diretamente à pergunta, vale a pena pagar o Premium Processing no processo de EB2NW? A resposta então vai ser depende. Se você quiser pagar o Premium Processing exclusivamente para acelerar o seu processo, a resposta então vai ser não. Agora, se você quiser pagar o Premium Process para aquelas outras razões que eu disse, para se programar, para saber como as coisas vão acontecer, ver se você pede ou não uma demissão e etc., talvez possa valer a pena no seu caso. Mas é claro que cada caso precisa ser analisado e discutido como único. O que nós estamos conversando aqui, de forma nenhuma, é um conselho ou uma orientação do que você tem que fazer. São apenas informações gerais que se aplicam a todos os casos, e para o seu caso específico, você precisa entrar em contato conosco, com o nosso time, para ter uma avaliação específica do seu caso. Você tem outras perguntas sobre o Premium Process que não foram respondidas nesse vídeo? Deixa aqui a sua pergunta nos comentários e a gente vai responder assim que possível, ou entre em contato com a gente vai ter o maior prazer e uma super alegria em te atender e entender se o Premium Process é válido ou não para o seu caso. Até a próxima!